Tentando entrar aqui. Vamos fazer igual da outra vez. Deixa o... Quando uma fala, deixa o fone fechado, né? Não estou te ouvindo, Maria. Tá ouvindo? Tá? Tá ouvindo? Tá? Agora sim. Isso, porque eu tô fazendo o teste aqui no microfone. Como que manda o convite para a Janete? Você falou com ela? Convidou. Deixa eu ver se eu consigo. Já mandei. Mandou? Mandei também. Do que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar um pouco sobre preocupação. Ah, muito bem. Esse assunto é maravilhoso. Vamos ver se ela entra aí. Bom, enquanto ela não vem, você fazer no bolso. Vamos ver se ela consegue entrar. Mas então, bom, vamos lá. Primeiro, nós já estamos, né, aqui na presença do Eterno. E nesse momento nós consagramos a nossa vida, pedimos anjos na nossa boca, que a gente venha falar a palavra que nos edifica e edifica aqueles que venham a ouvir. Se entrar aqui ou futuramente, né? Estamos aqui num teste, né? Fazendo como se diz assim, um teste piloto, porque ela entrou aí, não? Ainda não. Eu tinha falado para esse nosso projeto, né? Esse nosso projeto futuro, que é aconselhamento para mulheres, mulheres curando mulheres. E uma principal fonte que a gente vai trazer aqui de primeiro é a preocupação, né? O que é essa preocupação? Essa preocupação é a ausência de uma confiança. E quando a gente fala em preocupar, a gente se coloca numa arrogância, como se nós fosse pessoas arrogantes para ficar se preocupando com aquilo que o controle não está na nossa mão. Nós trabalhamos para que fique tudo certo, para que a gente faça tudo certo, mas nós não temos o controle de nada nas nossas mãos. A gente tem que entender o seguinte, que tem um Criador de tudo e de todas as coisas, e quando nós confiamos a nossa vida, a gente não tem mais controle da nossa vida. Nós temos um dono, a qual nos guia. E aí você pergunta, que são esses guias? Esses guias, está escrito na palavra de Deus que ele envia os mensageiros para que nós trabalhamos em comum acordo, em um ritmo. Auxiliador é 50% e 50% para cada lado. Esses guardiões, esses anjos, a espiritualidade, trabalha em comum acordo conosco, porque somos um com o Criador. Toda a humanidade, quando ela se aceita nessa confiança, quando ela passa a ter essa confiança, a gente passa a ser um com o Criador, um com o Eterno. Então, essa preocupação que as pessoas têm lá fora, a gente não tem mais. Porque passamos a confiar. Não é que nós não planejamos. Não, a nossa preocupação já virou planejamento. E esse planejamento que nós
confiamos, é um planejamento que passa a gente ter essa confiança, e nós confiamos tão cegamente, vamos dizer assim, que nós não precisamos preocupar. Por que não preocupar? Porque nós não temos controle de absolutamente nada na nossa mão. O controle da nossa vida e de tudo que nos compete está na mão do Pai Eterno, do nosso Pai Eterno. Porque quando a gente compreende isso, nós somos todos filhos. Tem os filhos e tem as criaturas. As criaturas são essas pessoas que elas se preocupam exageradamente, além da conta, porque ainda não aprendeu a confiar no pai. Um filho que não aprendeu a confiar no pai. Então, essa preocupação, ela vem num descontrole. Esse descontrole traz muita desvantagem para as nossas vidas. Que desvantagens? Na maioria das vezes, eu não estou assim querendo generalizar, mas na maioria das vezes as pessoas acabam tendo uma enfermidade física. Não só a preocupação, mas uma dessas coisas é a preocupação. A pessoa acaba atraindo, sintonizando com enfermidade física. Por quê? Ela se preocupa exageradamente. Se preocupa se o outro... Olha que coisas tão pequenas, né? Ela se preocupa se o outro vai responder uma mensagem no WhatsApp. Ela se preocupa se o outro vai atender uma ligação. Ela se preocupa se ela vai ter dinheiro para pagar uma conta ou não. Sendo que Deus fala assim, eu alimento os lírios e os pássaros do campo, ainda mais vocês. Quando você pede, eu te dou. E aí a gente imagina assim, está escrito, se o filho pedir pão, você acha que eu daria uma cobra? Ou uma pedra? Entenda bem, compreenda bem, é o filho. O filho que confia, que busca, que se coloca nas qualidades de filho e não nas qualidades de criatura. O que é essa criatura? Essa criatura é assim, Deus te deu livre para você fazer as suas escolhas, que é o filho, a criatura que se refere também a um filho pródigo, porque o filho pródigo, ele se preocupa com tudo. Ele tem uma preocupação. Eu tô aqui comendo comida que não é para mim, mas o meu pai tem lá, até os funcionários do meu pai comem lá do bom e do melhor, e eu aqui. Isso é uma preocupação. Por quê? Porque ele é livre para escolher, não foi o pai que escolheu, foi ele que escolheu ser criatura e não está na qualidade de filho. Porque aquele que está na qualidade de filho, ele obedece o pai, ele honra o pai, ele confia no pai e tudo fica bem no final. Deixa eu desligar aqui para você falar mais um pouco. Manda mais um convite para a Janete. Manda sim. Deixa a minha Janete. É importante, quando falamos em preocupação, nós estamos dizendo que nós estamos ocupando antes, é preocupar, preocupação. E nós devemos ocupar no tempo certo, colocar as coisas, nós devemos ocupar, a gente sair, trabalhar, fazer aquilo que é do cotidiano. Nós não devemos porque tudo que é é antes do executado. E quando nós falamos que traz desvantagem, eu quero dizer que traz muitas desvantagens. Muitas vezes as pessoas estão preocupando com o pensamento do outro. Será que eu estou com a roupa adequada? Será que eu estou com isso? Ela está muito além e ela preocupa até com a autoimagem, o que o outro está pensando, o que o outro está falando. E aí gera muitas consequências de depressão, gera, sabe, a estima da pessoa fica muito baixa, ela não consegue viver naquilo que seria a tua essência, de desfrutar, porque ela está muito preocupada, ela está antecipando o que seria a tua ocupação. E nesse antecipar a sua ocupação, ela vive num desacordo com as suas emoções, ela vive totalmente fora daquilo que precisa.
E nós precisamos de muitas coisas, nós temos desejo de muitas coisas nas nossas vidas, nós sonhamos coisas boas. A Maria Ruas tem, assim, um leque de sonhos, um monte de desejo. A Angelina tem várias coisas que nós queremos conquistar, mas para isso nós não vamos deixar de viver, nós não vamos ficar, ai, será que eu vou conquistar esse sonho? Será que naquela angústia desenfreada? Nós precisamos todos os dias viver a porção que eu decido viver no dia de hoje para conquistar a porção da conquista. Então, se eu quero, por exemplo, se tem pessoas que o grande sonho é conquistar, eu quero comprar aquele carro. Bacana, se você tem, ai, será que eu vou comprar? Será não? Você todos os dias você vai trabalhar e falar, durante quanto tempo? É 3 anos que eu vou juntar e vou comprar para a realização desse sonho, eu vou guardar. Então, eu não preciso ficar preocupada se vou ou não vou. Tem pessoas que vivem na ocupação, você vai ficar doente, ai, com tantas enfermidades, como é que vai ser agora que está no fim do mundo, vai ter enfermidades, vai ter temporal. Tem pessoas que já está com a mente tão perturbada, tão desalinhada, que ela sai de casa preocupada que alguém vai assaltar. E esse sentimento de preocupação, ele tem um alinhamento. Ele acaba sendo alinhado com a outra pessoa que tem também esse desejo de furtar, de roubar, de obter. Então, as duas pessoas acabam se encontrando, porque nosso corpo é energia. Então, essa pessoa que está totalmente descontrolada com o sentimento de medo e preocupada com o que vai acontecer, e aquele outro que está com desejo de obter, né? Eu quero aquela bolsa, eu quero aquele celular. Então, as duas pessoas se encontram. E se encontrou por quê? Por causa do sentimento de preocupação. E é por isso que nós devemos todos os dias saber que nós não somos donas de todas as verdades, nós não somos dona da nossa essência, e que existe um Criador. Independente da religião, independente da crença de cada um, nós devemos nos desapegar de tudo isso. Nós devemos nos desapegar e começar a crer que os pássaros vivem despreocupados. Eles não semeiam, não colocam, eles vestem, vai de um lado para o outro, tem as penas que protegem. Então, nós não devemos andar preocupado, porque isso só vai gerar desconforto em mim, na Maria, em cada uma pessoa que está aí. Pode falar, Maria, que acho que a Janete não vem da nossa. Ligou aí? Ainda não. Ligou? Ainda não. Peraí. O seu ligou. Ligou, né? Tá ouvindo? Então, quando nós falamos em lei da atração, o que é essa lei da atração? Muitas pessoas criam muito dogmas e fantasiam muito quando fala de lei da atração. Mas, espera aí. Quando você começa a atrair, quando nós começamos a ter essa lei da atração? Tudo que nós pensamos é uma provisão. O que é essa provisão? Provisão, a gente está procriando, a gente está criando. A gente está planejando, é como se fosse um engenheiro criando algo. Quando nós pensamos, nós estamos criando, é uma engenharia na nossa mente. Então, isso é uma lei da atração. Quando a gente sintoniza com coisas que nós não queremos para a nossa vida, essa preocupação, por exemplo, a gente não quer que aquelas coisas dão errada. Então, a gente está atraindo o erro, as coisas ruins. Por quê? Porque nós estamos pensando naquilo que a gente não quer, está pensando naquilo que é ruim, está se preocupando, antecedendo a desgraça, vamos dizer assim. A sua mente está pensando na desgraça que vai vir para a sua vida. Isso é uma lei da atração, é uma ação e reação. É você estar sintonizado com a desgraça. É por isso que na palavra de Deus fala, dai graça, agradeça. Tenha gratidão por todas as coisas, e aí você converte aquilo que vinha ser para o mal, você converte para que esteja bem, para que seja transformado num bem. É uma espécie de atração, sintonia e alquimia. Você transforma todas as coisas. E o filho,
quando está conectado com o Pai Criador, nós temos essa autoridade, esse poder para transformar, para sintonizar, para atrair. Aí você fala assim, ai Maria Rosa, você ficando louca agora, do que você está falando? Eu estou falando que o filho conectado com o Pai, quando nós confiamos no Pai, quando nós nos tornamos um com o Eterno, Sim. e que quando nós obedecemos a lei, a Torá, o que é isso? O povo de um sistema aí fora, as criaturas, aqueles que não amam o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eles não têm conhecimento do que é o filho no primeiro amor, voltar para a casa do pai e obedecer os mandamentos. Nós não somos assim, vamos dizer assim, Deus para cumprir todos os mandamentos. Não, nós somos filhos. E é por isso que nós temos a graça, a essência do Filho, Yeshua, para que nos venha a ser nos conectar com essa lei da atração, com essa sintonia. A sintonia é como se fosse ali o rádio, aquela estação de rádio que nos conecta direto com o Pai. E Yeshua é como se fosse essa estação de rádio que ele sintoniza. Nós estamos bem sintonizados. E quando a nossa transformação mental, a gente passa a ter essa confiança. A fé ficou obsoleta, porque a fé transforma numa fidelidade, numa confiança, e a gente só avança. Porque o filho, ele na casa do pai, ele não fica parado na casa do pai. Ele está em constante ascensão, acender esse fogo, transformar a água no vinho, transformar o azeite frio no azeite quente. É o filho na chapa quente. O filho voltando para a casa do pai, não pense você que você vai ficar lá cantando numa harpinha, numa nuvenzinha. Ai, irmão, eu vou levantar a mão para o céu, vou aceitar Jesus e vou subir para as nuvens. Não, meu filho. Não é dessa forma não, meu irmão. Você vai voltar para a casa do pai, você vai entrar na chapa quente, você vai ser fritado na chapa quente para ver se você se transforma de joio para trigo e para ver se você se transforma de filho pródigo para filho real. Para ver se você deixa de ser criatura para você ser filho. Para você parar de se preocupar e você confiar. Para você ser a própria lei, a própria atração, para você ser a menina dos olhos de Deus na terra. Isso tudo é uma transformação, é uma transmutação, é uma restauração. É você compreender que quando você andou no mundo, você era um filho pródigo, certo? Só que quando você ouviu a voz do Pai, ouviu o chamado, obedeceu o chamado, você sai de dentro de uma gaiola, vamos dizer assim, quebrou a porta da gaiola, você saiu. Agora, meu irmão, você tem que aprender a ter responsabilidade. Você tem que aprender a administrar, a gerenciar, a governar a sua própria vida. Governar a sua mente e aprender a sondar a sua mente se você está criando o bem ou se você está criando o mal. Se você está criando amor ou se você está criando ódio. Se você está nessa preocupação ou você está nessa confiança. Porque o filho na casa do pai está sendo guiado, monitorado, transformado nessa constante evolução de ser um com o pai. Você aprende a voar. Você não se preocupa mais o que as pessoas vão falar ou vai deixar de falar de você. Você não está mais preocupado com a sua parentela. O que é a sua parentela? A parentela é aquelas vezes que você andou no mundo, lá no filho pródigo, que aquilo se tornou sua parentela.
Então, quando eu falo assim, meu filho, volta para casa do pai. Você deixou a sua parentela, como Deus falou para Abraão. Abraão, é por isso que a nossa fé é abraâmica. Abraão, sai do meio da sua parentela e vem para o caminho que eu vou te mostrar, Abraão. Ali estava quebrando uma gaiola. Mas em nenhuma das vezes Abraão questionou em seguir a voz do pai ou abandonou a sua família de sangue. Não, de jeito nenhum. Abraão seguiu o seu caminho e nesse processo de seguir o caminho, ele foi ouvindo a voz do pai, sendo guiado pelo pai, que na verdade ali era uma corte celestial, que aí entra os anjos que Deus envia para que nos mentoria, para que nos traga mensagem, porque foi assim com Abraão. Quando a gente medita na história de Abraão, a gente vê tudo isso. A corte celestial é como se fosse assim, os nossos antepassados de geração em geração, que Deus traz eles para nos guiar aqui. Foi assim com Abraão, foi assim com todos os profetas e os heróis da fé e continua sendo assim conosco. Agora, quem não compreende que nós somos espirituais, espiritualista, que o Pai, ele é espírito, e que nós temos que ser um com esse Espírito, o nosso Criador universal. Ele é Pai de todos e Ele está com todos, independente se é filho na casa do Pai, independente se é filho pródigo, independente se é trigo, independente se é joio. É o amor que nos atrai para essa confiança. Agora, o filho que ele esteja onde ele estiver, se ele abrir o ouvido para o pai, ele vai ouvir e ele vai entrar no secreto, na casa, no seu tempo. E ele não vai ter mais essa preocupação, ele vai confiar. E ele vai andar nesse caminho, e nesse processo, ele vai tendo cada vez mais, ele vai ganhando cada vez mais essa confiança de filho, e não mais a preocupação de criatura ou de filho lá no meio do mundanismo. Fala aí. Para finalizar, é interessante que todas as vezes que eu ou qualquer uma outra pessoa estar preocupado, é porque nós sentimos como devedor. Quando nós sentimos como devedora, por exemplo, se eu compro ali algo que eu vejo que eu não tenho condições de pagar, eu dou um passo maior, então desperta uma preocupação. E todas as vezes que, reconhecendo como filha, reconhecendo que não adianta, porque assim, o ser humano, ele vive numa busca. Alguns vai atrás de cristais para poder ver se aquilo lá traz um conforto, outra pessoa vai e coloca uma música, outra pessoa faz uma meditação. Todas as pessoas vivem em busca de conectar com o nosso Deus. Só que pessoas vão em um caminho que às vezes ele não sabe qual é o caminho para poder ter essa conexão. E o mais importante, nós vemos constantemente que existe um desejo muito grande do ser humano em conectar com o nosso Deus, com esse Deus que fez o céu, fez a terra e fez a nossa essência. E sendo assim, muitas pessoas ele vive só na aparência e ele não tem a imagem e a semelhança. E aí, independente, por exemplo, qual é o caminho que eu, a Maria, qualquer outra pessoa está trilhando para poder chegar e buscar essa semelhança, com essa preocupação que as pessoas têm em buscar nesse nosso Deus, nós precisamos buscar aprender analisar as escrituras, as leis, os estatutos. Se você gosta de colocar um lenço na cabeça, se você gosta de ouvir uma música, se você gosta de uma música mais calma, não importa. O importante é você examinar as escrituras, é você ter conhecimento das leis e daquilo que ele está pedindo para que você tenha a essência dele, para que eu venha adquirir a essência, para que a Maria tenha essa essência que vai dizer. Tem muitas pessoas que
vivem numa preocupação, dizendo, ai, será que eu vou ser salva? Será que quando tocar a trombeta, será que eu fico aqui embaixo? Tem pessoas que falam, ai, se eu não for crente, será que se eu não converter, será que eu vou para o céu? Existe uma preocupação na Terra. E isso é tudo bobeira, isso é tudo conversinha, isso é tudo coisas criadas. O que eu preciso para ter paz? Né? Então, assim, é uma grande preocupação das pessoas que vivem atormentadas. Eu preciso aprender a perdoar as pessoas que me ofenderam. Eu preciso buscar dentro de mim essa essência do perdão. Eu preciso ter uma coisa chamada amor. E todos os dias dá uma porção, às vezes está sobrando ali na minha conta bancária, às vezes está sobrando ali no meu celeiro, e eu não me preocupo com o outro, às vezes até o mais perto da nossa família. Então nós precisamos aprender a viver a essência do nosso Deus. E para isso, Angelina, o que eu faço para poder viver em paz e viver essa essência do nosso Deus? Eu preciso analisar as escrituras, uma coisa chamada Bíblia. Eu preciso ver o que são as leis, eu preciso conhecer os mandamentos, para que eu não viva preocupado com a vida do outro, com o celeiro do outro, com a conta do outro, porque lá ele vai dizer que nós devemos preocupar, não devemos viver atormentada, não vivemos, porque assim, isso é uma arrogância. E isso eu acho maravilhoso, cada pessoa que venha dedicar um pouco mais para poder, do seu tempo, em vez de ficar preocupado com o carro que a outra pessoa comprou, com a roupa que a pessoa veste, o estilo da roupa, se a pessoa coloca um colar, se não coloca, nós devemos ocupar o nosso tempo, dedicando em orar um pouco mais, aprender sobre oração, aprender sobre intercessão, aprender o que nosso Deus pede para cada um de nós. Eu acho que por hoje seria isso, Rua. Se tiver alguma outra coisa para finalizar. Quando nós falamos em conectar-se com o Eterno, quando nós falamos em ouvir a voz do Eterno, o que é ouvir? Muitas das vezes as pessoas querem falar, vou entrar em oração, jejum em oração. As pessoas elas se transformam num egoísmo tão grande que elas querem falar. Tudo é vou orar, irmão, vamos orar, irmão. E campanha de oração para cá e campanha de oração para lá. É um povo barulhento, quer ficar orando. Oração que não tem direção, que não tem fundamento, que é uma repetição só, que não compreende o que nós estamos falando. Mas quando nós falamos em ouvir a voz do Pai, nós precisamos entrar numa solidão, numa solitude e meditarmos na Torá, meditarmos na lei, meditar nos profetas, meditar no Pentateuco, meditarmos na lei que é boa, perfeita e agradável. Quando nós falamos em o filho pródigo e o filho na casa do pai, primeiro para o filho voltar para a casa do pai, o filho pródigo, ele precisa desconectar. O que é esse desconectar? Ali fala de uma lama de chiqueiro de porcos, de comida de porcos, certo? Muitas pessoas não compreendem o que aquilo está dizendo. O chiqueiro dos porcos é o mundanismo. E tudo que o mundanismo oferece, a morte, o cativeiro, tudo que o mundanismo oferece, que não vem, que desonra, o que o filho desonra ao pai, é uma desonra. Compreende? Eu poderia falar aqui de muito, muito mais o que é se desconectar. Desconecta da lama, desconecta do chiqueiro dos porcos, desconecta daquilo que o mundanismo oferece, desconecta dessas muitas vozes, desconecta da voz do povão, porque você não é povão, você não é tudo, você não é igual a todo mundo. E para você conectar com o Eterno, para você ser um com o Eterno, você precisa ter essa limpeza na sua vida. Você precisa fazer uma limpeza. Você precisa parar para ouvir o Pai. Você precisa meditar na lei. Você precisa trazer a Torá para a sua vida. Você precisa voltar ao princípio. No Salmo 119, 10 diz o seguinte: eu te busco dia e noite. Não me deixe fugir dos teus mandamentos. Está dizendo assim, eu te busco dia e noite, eu desconecto
a minha vida de muitas vozes. Eu desconecto a minha vida da mesmice. Eu desconecto a minha vida de preocupação. Eu desconecto a minha vida do chiqueiro dos porcos. Eu desconecto a minha vida do mundanismo. Eu não quero mais comer comida de porco. A nossa vida, ela tem que ser plena, ela tem que estar na plenitude, ela tem que ter uma conexão, é o desconectar para conectar, é o você saber sair para você aprender a entrar, que é a mulher hebreia, a mulher sábia, a mulher idônea, a mulher benevolente, a mãe de muitos, uma mulher conselheira, uma mulher curada, uma mulher que não se preocupa com nada do mundanismo, uma mulher que confia, uma mulher que ama, uma mulher que edifica a casa, que edifica o homem. Isso é você desconectar do lixo do mundanismo para você conectar com aquilo que é divino, com aquilo que é sagrado. Você se conecta com o sagrado e você passa a ter essa confiança, essa fidelidade, essa aliança de união. O que é essa aliança de união? O filho não julga, o filho ama os outros filhos, o filho ama os seus irmãos. Independente se ele é joio, se ele é trigo, se ele está conectado ou se ele está desconectado, porque nós somos luz no meio das trevas. E é para isso que Deus envia o Filho para a terra. Não é para você, irmão, levanta a mão para o céu, aceita Jesus e vai morar no céu. Não, meu irmão, não é isso não. Se você é filho, voltou para a casa do pai, agora você vai habitar no meio das trevas. Você vai ser a diferença, você vai fazer a diferença nessa terra. É aqui que você tem que mostrar que você é luz, que você é filho, que você confia, que você é aliança de união com o eterno, que você é um com o eterno, é uma união, é uma unidade. Porque aqui, meu querido, nós não fomos chamadas para ser religiosas, não. Nós fomos chamadas para ser águias. Para libertar pessoas de lá das trevas, dos cativeiros. Nós não estamos aqui para andar no percurso do mundanismo. Ai, preocupada. Não! Nós estamos aqui para confiar. Porque a luz, quando ela é acesa, quando você é limpa pelo poder da palavra, quando essa lama, essa sujeira do mundanismo é tirada de você, você brilha. Você é uma estrela, você brilha, você não corre, você não foge da guerra. Você vai perder batalha? Vai, mas a guerra não. A guerra, nós estamos aqui para vencer essa guerra. Independente se alguém te passa a rasteira, você cai com a cara na lama, mas você levanta, você sacode a poeira, você limpa essa lama e você segue em frente. Você tem um coração perdoador, você é uma chave. E essa chave, mestre, ela abre todas as outras as portas. Eu sei que eu desejo falar bastante, mas hoje. Creio que assim, o desejo da gente de orientação, da gente compartilhar informações, porque é muito gostoso compartilhar conhecimento. Então, quando a gente começa a falar, o desejo aflora no coração, porque esse desejo de que outras pessoas tenham essa mesma fonte onde nós bebemos água limpa. Então, daí tem quando a Maria fala, não beba, né, não coma essa comida suja. Então, hoje seria essa pitadinha para que a pessoa venha começar a ter desejo de começar a compreender um pouco mais, de começar a socializar informações. Assim, quando a gente tiver um tempo, a gente vai estar aparecendo e falando um pouquinho daquilo, conhecimento que a gente já adquiriu no nosso Deus, para poder compartilhar com aqueles que gostam. Depois a gente vai estar, mais para frente, nós vamos estar deixando nossos contatos aí, para poder, quem quer fazer grupos, onde vai estar formando os grupos de oração, grupo de conhecimento, grupo de mulheres, grupo com homens, com adolescentes. Então, nós estamos buscando em Deus estratégia para poder formar e dividir um pouco de conhecimento. Então, para hoje seria isso. Um beijo, Rose, obrigada pelo convite. Amo aí teu canal. Abriu aí? Sim.
Gratidão, né? Shalom. E nós damos graça ao nosso eterno Pai, né? Porque nessa vida nós temos que ser a glória para o Rei da Glória, né? E muitas pessoas, às vezes, não nos compreendem por que nós estamos se achegando. Porque nós não somos pessoas religiosas. Nós somos filho, nós somos discípulo. E nós estamos num processo de discipulado. E nós estamos aqui para desvendar esse mistério da palavra, da lei, do eterno. E a gente caminhar aí, né? Obedecendo a lei do eterno e honrando ao Pai. Nós estamos aqui para honrar ao Pai. Nós estamos aqui, somos uma eclésia, um povo glorioso. Nós somos estrelas do céu aqui nessa terra. Nós viemos aqui para brilhar. Nós viemos aqui para um resgate. Resgatar a muitas, muitas, muitos e muitas. Mas não são todos, é muitos. E nesse muitos, acaba se transformando num pouco. Porque nós estamos aqui, nós somos umas metralhadoras que está chegando aí para arrebentar. Shalom. Verdade. É isso aí. Bora. Gratidão por tudo. E qualquer hora dessa a gente volta aí, né? Glorioso seja o nosso Rei, e Yeshua HaMashiach, e nós somos a glória para ele, não é mesmo? Amém. Shalom.